Amados, olá queridos, paz e graça da parte de Deus para a tua vida, fazendo mais um vídeo aqui para o canal Plano de Deus, trazendo uma mensagem para o teu coração. Uma palavra, um texto que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante. Eu falei no outro vídeo que eu ia dividir esse texto aqui em duas mensagens, e eu preguei a primeira, no outro vídeo, que está lá à sua disposição para você dar uma olhadinha lá. E hoje, então quero meditar, quero compartilhar com vocês aqui a segunda parte. Então vamos para a leitura, capítulo 13 do livro de Mateus, versículo 1 em diante, que diz assim, ó: E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra em terra boa, e deu frutos, um a 100, e outro a 60, e outra ainda a 30. E ele, Jesus, ainda diz: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Terminando esta mensagem que Jesus deu para aquela multidão ali que estava à beira da praia, ouvindo, terminando essa mensagem e tendo ficado a só com os seus discípulos, os discípulos o questionaram o porquê que ele pregava, para multidões e parábolas. E eu creio que eles tinham uma razão muito forte para questionar isso. Não era só porque eles acreditavam que a multidão não compreendia muito, por ouvirem parábolas. É porque eles também não entendiam muito. E eu preguei no outro vídeo, eu fiz menção a esse tema que trouxe aqui as claras a diferença entre a multidão e aqueles discípulos. A multidão, Jesus pregava em parábolas, quer dizer, Jesus pregava uma mensagem simples, mas não dava muito explicação, não se aprofundava muito em explicação. Então, muitas daquelas pessoas não entendiam aquela palavra, mas aos discípulos não. E a prova está aqui no versículo 11, que ele diz assim, ó: E Jesus respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Porque eles não querem ouvir. E eu prego isso, eu falo isso lá no outro vídeo para você ter, ficar mais a par disso aqui, que também foi tremendo ali.
Mas hoje eu quero falar mais especificamente da semente e da terra, desses lugares, dessas terras que receberam a semente. E Jesus, ele prova a seus discípulos que com eles era diferente. Por que com eles é diferente? Porque Jesus fazia acepção, porque Jesus ele escolhia alguém para... Não, é porque a multidão não seguiam Jesus. A multidão ia ter de vez em quando com Jesus, diferente dos discípulos, dos apóstolos. Eles seguiam Jesus, eles viviam com Jesus. E hoje há uma diferença também nos nossos dias atuais. Tem pessoas que vão ter um encontro com Jesus lá de vez em quando, tem um encontro com Jesus só na igreja, ou só quando oram, ou só quando jejuam, ou só quando lê a Bíblia, mas tem outros que carregam Jesus sempre com eles, em tudo que fazem. Esses têm o privilégio de receber a revelação. E é o caso aqui dos discípulos. Aqui no 16 tem a explicação de cada semente que Jesus fala aqui. A semente que caiu ao pé do caminho, ou à beira do caminho, a semente que caiu entre pedras, nos pedregais, e a semente que caiu entre espinhos. Ele dá a explicação aqui, que começa aqui no versículo 16, diz assim, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Olha o privilégio que tinha esses discípulos de Jesus, esses que andavam continuamente com Jesus. Olha o privilégio de todo aquele que anda continuamente com Jesus, independente de circunstância. Esses são privilegiados. Por isso que a gente prega, para a gente andar sempre com Jesus. Aconteça o que acontecer, a gente tem que andar sempre com Jesus. Aí o versículo 18, ele diz assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. E no 19 ele começa a explicar, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aquilo que eu digo, aquele que vai para a igreja, mas não vai com muita atenção, não dá muita importância, a palavra entra num ouvido e sai no outro, Quando ele sai dali, esqueceu a palavra. Então a palavra não surge muito efeito na vida dele. O 20 diz assim, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aquele que às vezes até se alegra na igreja, aquele que às vezes até faz um movimento na igreja, que é aquele movimento que vem através da emoção, a pessoa está meio frágil, a pessoa é meio emotiva e sente aquelas sensações, sente aquela coisa gostosa, mas aquilo é artificial. Sai dali e acabou-se tudo. Vem a perseguição, vem as lutas e por causa da palavra e logo se entristece, esquece de tudo do que aconteceu. O 20, então, o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquele que
né? Aquele que ouve a palavra, mas o mundo está nele ainda, né? Ele ainda é escravo do mundo, ele ainda se submete às coisas mundanas, então a palavra tem pouco efeito, a palavra até, né, na hora convence, a palavra até na hora agrada ao seu coração, mas sai dali, as coisas do mundo sufocam a palavra, as coisas do mundo se sobressaem a palavra, né? Porque ele ouve a palavra, mas não tomou atitude, não foi convertido ainda pela palavra, não se converteu ainda, não tomou uma atitude. Converter é tomar um outro caminho, é mudar de direção. Então, não teve este encontro com Deus, com Jesus ainda para tomar uma nova direção, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Aquele que está, né, com a terra pronta já, aquele que abriu o coração, que na realidade essa semente e esses lugares que Jesus cita aqui, à beira do caminho, nada mais é do que aquele que está assim, né, está assim pela metade, né, na presença de Deus, na busca por Deus, na igreja. Então ele não entrou de cabeça ainda, por isso não é abençoado. Aquele que Jesus fala aqui, que a semente caiu em pedregais, é aquele que está com o coração duro ainda, né, não consegue dar liberdade para a palavra, e a palavra acaba sendo infrutífera ou de pouca duração. Aquele que recebe, aquele que é espinho, né, que Jesus disse que a palavra caiu entre espinho, é aquele que não largou o mundo, não largou as coisas do mundo. As coisas do mundo ainda o prendem, as coisas do mundo ainda ele não conseguiu se desprender dessas coisas do mundo, então a palavra ela compete com as coisas do mundo. Às vezes, quando ele está um pouquinho distanciado do mundo, a palavra faz mais efeito, às vezes quando ele está mais, né, com o mundo impregnado nele, a palavra faz menos efeito. Então é assim que acontece. E aquele que está, né, que Jesus cita aqui como boa terra, é aquele que já largou as coisas do mundo, aquele que já se decidiu, aquele que já tomou uma atitude. Aí quando ele recebe a palavra é só vitória, é só bênção, é só alegria, porque ele já está, né, com Jesus, ele já anda com Jesus. Aonde ele vai, né, aonde ele vai, o mundo não interfere, né? Aonde ele vai não tem beira do caminho, não tem pé do caminho, ele está no caminho mesmo. Aonde ele vai não tem pedra não de tropeço, ele está firmado. Aonde ele vai não tem espinho, quer dizer, ele já se afastou das coisas mundanas, das coisas do mundo. Então é assim, aí ele se torna uma terra fértil, uma terra frutífera, onde a palavra vem e começa a produzir ali os frutos do Espírito, os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então, é bom, né, que a gente venha se esforçar, que a gente venha se fortalecer na presença de Deus, para a gente ser uma terra fértil e assim, né, o Espírito Santo poder se manifestar nas nossas vidas, para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, amado? Espero que esta palavra tenha agradado o seu coração. Espero que essa palavra venha produzir algo de bom na tua vida. Então, fica com Deus, querido, fica na paz. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.